Está no ar mais um episódio do LMcast, o seu podcast descomplicado sobre o universo de automóveis. E como sempre, eu tenho que agradecer aos meus apoiadores, que sem ele nada disso seria possível. Laudocar, NC Agência, Hertz, Renave Fácil, Vitória Luz, Credere e Luiz Oliveira com Vendedor Imbatível. Eu também tenho sempre dado aqui uma dica para você que é lojista, esse livro sensacional do Dr. Reinaldo Vilaverde, que é um livro onde você tem os direitos do lojista também, não é só o consumidor que tem os direitos. Então, essa é uma obra essencial para quem compra e vende automóvel. E agora, para vocês souberem quem é o meu especialíssimo convidado, um amigo de longa data, que eu tenho muita estima, é o meu amigo Serafim Esteves, o embaixador dos automóveis, com 42 anos de profissão, já viu de tudo nesse universo de compra e venda, e ele vai contar um pouquinho para vocês e para mim a história dele, e vai ser enriquecedora demais, vão sair muitos insights daqui desse papo. Serafim, é um prazer tê-lo aqui conosco, o microfone é todo seu, e também ele entregar aqui um presente da LM Automóveis, uma lembrança. Muito obrigado por estar aqui participando conosco. Pô, prazer é todo meu, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo presente. É uma honra ter sido convidado por vocês. Eu tenho muito respeito à sua família. Com os meus 42 anos de automóveis, eu conheço seu pai e a sua família há décadas, os 2 filhos, os 3 filhos, e o que eu puder fazer, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado. Então vamos começar esse nosso bate-papo aí, tirando uma curiosidade, que eu acho que muitos devem estar com essa curiosidade agora. Da onde surgiu esse apelido do embaixador dos automóveis e como começou a sua história no nosso segmento? Meus amigos e minhas amigas, eu tenho um professor que eu sempre que posso eu falo nele, que chama-se José Esteves, é meu pai. Meu pai começou com automóveis em aproximadamente 60 anos atrás, 1965. E quando eu nasci, meu pai já trabalhava com automóveis. E ele me ensinou que você não faz mais que obrigação ser honesto. A gente tem pessoas que se vangloriam de ser honesto, mas a gente não faz mais que obrigação. Então, eu tenho aproximado muitas pessoas, tenho feito muitos casamentos de um vendedor com dono de concessionária, com gerente, com diretor, e com vamos supor, vamos dizer, esse casamento, essa aproximação Com que eu essa faço. facilidade de ligar pessoas. Exatamente por isso que veio lá na New Motors, quando a gente criou um site, quase criou um site parecido com o Web Motors, o New Motors. E há uns 7, 8 anos atrás, ou 10 anos atrás aproximadamente, surgiu o apelido Embaixador dos Automóveis. E sempre que eu posso, eu não faço mais que obrigação, é fazer o bem, não importa quem. Sempre que eu posso, aproximo o Brasil todo. Vamos supor, o Lenine, se você precisar de alguma coisa no Acre, ou em São Paulo, ou o que for, eu faço algumas ligações e acabam as pessoas fazendo porque tem pessoas do bem ainda que a gente pode confiar. Mas muito porque você também é uma pessoa que se propõe a isso, né, meu amigo? A ligar pessoas, a fazer o bem para um lado e para o outro, sempre conectando as pessoas com o seu vasto conhecimento, sem cobrar nada a ninguém. Nunca cobrei nada, nem vou cobrar. Isso também, as pessoas se sentem com uma gratidão e lhe atendem da maneira que você é atendido, e você continua fazendo mais conexões e mais network, e a coisa continua andando. Não falo com soberba mesmo. Eu acho que Deus me colocou no mundo para isso. Constantemente, um dono de uma concessionária, um gerente, o diretor me pede mão de obra, eu apresento. Eu faço mais ou menos de 15 a 30 apresentações e arrumo emprego para pessoas no ramo de automóveis. Isso há muitos anos. Isso faz a diferença na vida das pessoas, de um tamanho gigantesco. E aí sua vida automóvel começou com seu pai, que foi quem lhe colocou nesse mercado, um pouco parecido também com a minha. Começou com meu pai, do meu pai com meu avô. Mas qual foi o seu primeiro emprego? Então, meu pai começou em 65, eu não tinha nascido, nasci em 67, hoje 58 anos de idade. Meu pai começou em Padre Miguel, depois foi para uma Volkswagen Renove em Realengo, depois para uma Volkswagen Wilson King no Catete. Depois meu pai me emancipou com 16 anos, em 1983, 1º de março de 1983, meu pai me emancipou para ser sócio e dono de uma loja, na Cândido Benício, 1270, na Praça Seca. E de lá eu comecei atendendo o cliente final, e foi quando foi em 1990,
87 eu comecei a trabalhar com compra e venda para revendedor. Não tinha computador. Em 90 entrou o fax, eu comecei a conhecer vários lojistas e com isso eu me especializei em vendas, o fio do bigode, vender, dar a palavra, fechar o negócio. E durante muitos anos na minha vida eu vendi carro para revendedor. Muitos eu não conheço até hoje, só pela palavra e pelo telefone. A gente sabe que naquela época era muito mais fácil ser pela palavra, pelo fio do bigode. Infelizmente, a tecnologia avançou, mas a honra foi um pouco se perdendo. É difícil a gente ter essa confiança. Hoje são não digo com poucos, talvez, mas com menos pessoas. Muito menos. São poucas pessoas hoje que falam e cumprem o que falaram, que prometeram. A gente não faz mais que obrigação, mas não, hoje... não faz. Ser honesto não é mais que obrigação. Você falou, muitas pessoas se vangloriam de ser honesto. Para mim, essas que se vangloriam nem o são. Nem o são. Porque se vangloria. Porque quem se vangloria nem é. Quem está se vanglorizando... Vangloriando está contando falácia. Falácia. Nem é. É como eu digo uma coisa. Caridade com propaganda não é caridade. Caridade com propaganda é publicidade. Perfeito. Se você quer fazer, não precisa contar pra ninguém. Exatamente. Eu acho que por aí a mesma coisa é ser uma pessoa íntegra. Você não precisa botar isso no outdoor. Meu pai, quando começou, ele trabalhou com um dos homens mais ricos do Brasil. Não vou falar o nome dele, mas uns 50 homens mais ricos do Brasil, que testou meu pai durante muitos anos, depois deixou ouro em pó na mão dele. E depois virou avalista dele. Porque nada mais nada menos que a educação que nós tivemos. Que realmente, repito, não é. A gente não faz mais que obrigação. Não, realmente é isso. E aí, com esse tempo todo de mercado, aí você falou do fax, falou da época que não tinha internet ainda, você tem um tempo de mercado que talvez poucos tenham. Quais foram as principais transformações que você viu acontecer? Eu vou lembrar algumas datas aqui. Em 1986, eu tinha 3 anos de automóveis. Os carros tiveram um imposto compulsório na época do Dilson Funaro, ministro Dilson Funaro, 86. Os carros, se eu não me engano, pagavam 25% sobre imposto compulsório. Foi uma mudança. E os carros que não pagavam imposto compulsório tinham um ágio de 50%. Olha só que coisa louca, né? Em 90 entrou o Fernando Collor de Mello, e aí prendeu o dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, tinham 4 marcas no Brasil: Volkswagen, Fiat, Ford, GM. Em 94 teve o RV. Depois Plano Real. Plano Real, 2 de julho de 94. Algumas mudanças. Quando, vou dizer mais uma data aqui, 2008, os carros zero reduzido de preço. Foi um prejuízo. Quem tinha um carro usado, não sei se você se recorda disso. Essa época eu já trabalhava, 94 não. Eu tinha uma loja em frente ao Yacht Clube da Urca, aquela esquina ali, em frente, perto da Urca ali, o mercado de automóveis. Quem realizou o prejuízo logo no início... Se deu bem. Se deu bem. Quem demorou a realizar, perdeu muito dinheiro. Que os carros zero eram 100 mil... Foi na queda do IPI? Isso, em 2008. Isenção do IPI, eu acho. Isso. Foi. E o zero era 100 mil, o usado era 90, 80 e pouco. O zero foi para 80, então se você não realizar, você ia perder. E o grupo do Rio de Janeiro tinha 26 concessionários, o grupo Dirija, fez um feirão, vendeu aproximadamente 400 carros no final de semana. Com prejuízo. Mas o prejuízo menor... Não, aí ela ficou rica. Quer dizer, ela ficou com dinheiro, porque estava todo mundo sem vender. Sim. Ela ficou com dinheiro. Então, começou a pagar bem nos carros e com preço já novo. E aí o resto foi todo mundo foi copiando, e foi uma fase realmente... muitas pessoas quebraram, tá? Sim, meu pai conta também que nessa que você falou aí do Collor, quando teve o confisco, teve um problema muito grave também, porque o financiamento ficou inexistente. Não teve mais financiamento de veículo. Era 3 ou 6 meses, era um prazo pequeno, né? Muito pequeno. E aí teve que se reinventar também para vender carro e correr algum risco, sim, mas vender na promissória para quem era um cliente conhecido. Mas como a gente falou, naquela época a palavra valia um pouco mais do que hoje. Um grupo no Rio de Janeiro, o Grupo Abolição, fez um anúncio na primeira página no Jornal do Brasil, colocando preços de dólar, a moeda da época, não lembro se era real, não deve ser real. Não era real, era antes da URV, eu acho.
e outros mais, as pessoas estavam perdidas com o dinheiro preso. Então, eu digo que 42 anos de automóvel já vivi muita coisa e ainda vou viver. Vai. Porque aprendi a palavra resiliência. O ramo de automóvel, hoje você acha que sabe alguma coisa, acorda sabendo nada. Você é burro. Dorme inteligente, dorme rico e acorda pobre, e acorda burro. Porque você tem que estar sempre se atualizando. E é o que você falou, nesses momentos de certa crise, vai ter alguém que vai ganhar muito dinheiro. Por exemplo, nessa época do Collor, quem tinha dinheiro não em banco, mas em mão, conseguiu comprar coisas muito mais baratas. As empresas de ônibus comprando tudo. As empresas de ônibus faziam dinheiro na hora ali, elas compravam tudo. E ficaram mais ricos ainda. A gente compraram sabe várias concessionárias. Tem uma frase que não é muito legal, mas enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Perfeito. Isso é uma máxima que não vai acabar nunca. Perfeita análise. E agora falando um pouquinho mais de coisa prática, de você também que viveu muito esse setor, quais são os 3 sinais, ou mais de 3, que você identifica rápido quando é um bom negócio e quando também não é um bom negócio? A primeira coisa que a gente, quando quer comprar um carro, a primeira coisa é o preço de revenda, né? Obviamente, as marcas que mais vendem, Toyota, Honda, Volkswagen, a própria GM hoje está passando um aperto, não é mais o que era. E isso é uma análise. Quando a gente vê carros chineses, não sem querer dar nomes aqui, ainda tem uma reticência, o pessoal ainda um pouco está meio ainda precavendo. O cliente ainda tem um pouco de medo. Ainda tem. Então eu costumo ver uma boa quilometragem, um carro que tem feito todas as revisões em dia, único dono, basicamente, cor não chamativa, e é um dinheiro em caixa, né? A gente procura analisar essas marcas que mais vendem, que o carro seja com pouca quilometragem, bem revisado. Basicamente é isso. E você acha importante nessa hora entrevistar o cliente que está indo lá vender o carro também? Muito importante. Para tentar entender ele e para se livrar de um possível golpe, que a gente sabe que tem muitos golpes hoje. A entrevista com o cliente. Outros mais, né? E não, ou alguns golpes começaram a aparecer, por exemplo, como carros recém-transferidos que tinham sido roubados, pessoa que viu no anúncio da OLX e foi lá e roubou, furtou aquele carro e já transferiu logo. Se você entrevista o cliente e começa a tirar dele algumas informações, pode te livrar de algumas roubadas. Não há dúvida. Eu gosto de dinheiro, preciso de dinheiro, mas eu vou te dizer, nesses 42 anos, na dúvida eu não faço. Na dúvida eu não faço. Alertou, como meu pai disse, arrepiou. Arrepiou, eu ia falar isso. Arrepiou, não faço. E eu vou te dizer, muitas das vezes, é difícil dizer o não, mas eu digo não. Sim. Então, eu costumo dizer que a gente coloca 3 camisinhas e um gelol no meio. Eu vou te contar uma história real que aconteceu comigo lá na loja. E aí não fui eu que me livrei, foi meu pai, a partir da experiência dele muito maior do que a minha, que pegou esse no ar e pegou o arrepio. O cliente foi vender lá uma Outlander do ano. Lindo carro. Tudo isso que você falou. Quilometragem baixa, carro novo, não tinha nada para fazer. Mas a data da transferência do recibo era de 2 dias atrás. Isso aí. 2 dias. Eu vou te ser sincero, eu nem passava para a página 2. 2 dias atrás. Aí você faz as perguntas de praxe, como eu falei na entrevista. Você tem manual chave reserva? Não. Opa, segundo arrepio. Nota fiscal de fábrica? Não. Mas por que você está querendo vender esse carro? Aí começa a contar as histórias mirabolantes. Aí não te olha nos olhos, gagueja. Tô indo para Recife, porque eu fui transferido, que eu trabalho na Petrobras, como TI, e vou para lá. Tá bom, você trabalha na Petrobras, aí você tem algum conhecimento? Não fui eu, foi meu pai, vou repetir. Vai para tal lugar, meu pai falou qual era o lugar onde a Petrobras ficava, ele não sabia dizer, ele não conseguia puxar um contra-cheque. Aí declinamos do negócio e botei no nosso grupo. Olha, carro assim, nem fui eu, foi ele, meu pai, assado, Outlander, da cor laranja, muito nova, mas se aparecer cliente suspeito, melhor não comprar. Um lojista comprou. Olho grande. Era. O dono de verdade anunciou na OLX, marcou com uma pessoa para ver. Dublê. Essa pessoa fez não, pior, essa pessoa fez a família dele de refém, foi com outro, aí um outro foi com ele até o cartório, fez ele, ainda era o recibo antigo, fez ele preencher o recibo e reconhecer firma sobre
a ameaça, foi com ele no Detran e transferiu. Caramba. E não tinha dado tempo, e venderam rápido, porque não tinha dado tempo ainda de entrar a queixa, mas o cliente, como foi sob coação, ele reaveu, o dono real que tomou o golpe, reaveu o carro de novo e o lojista ficou no prejuízo. Hoje tem muita gente que... Tem. É olho grande, eu costumo dizer que é olho grande. E os golpes são cada vez mais especializados, mais difícil de pegar. Tá. Porque era um recibo original, limpo, transferido. Nossa Não Senhora. era fraudulento. Foi um assalto. Muito bem executado. Se você não colocar emoção, né? É. Muita gente coloca emoção. Se você for razão ali na hora de comprar, como seu pai provavelmente não deve ter tido, seu pai é muito parecido com meu pai e comigo, seu pai não é de se arriscar também. Então deve ter todos... Fugiu do papai e mamãe, melhor não comprar. Faz. É melhor. É o Porque a conselho gente que ele demora me muito deu. para conquistar o que a gente conquistou, Demora. não foi? Para perder rápido. Muito rápido. Seja o dinheiro ou a reputação. Tudo, as duas coisas. As duas coisas. Concordo. E reputação, às vezes, é melhor do que o dinheiro. Não há dúvida. Porque a Eu te digo que eu não tenho dinheiro, mas eu tenho nome e crédito. Eu não tenho dinheiro. É muito melhor. E eu sou feliz assim, não preciso ter. Eu abro muito a porta e graças a Deus o que meu pai implantou, eu mantenho. E agora falando um pouco mais do cliente final, do cliente nosso, né, final, que compra o carro na loja. Qual o conselho que você dá agora para esse cliente na hora de fazer uma compra, uma boa negociação, até mesmo de vender o carro dele? Você deve procurar pessoas que tenham... Primeira coisa, eu não vou comprar alguma coisa, não seja carro, eu procuro pessoas, empresas que são... Por exemplo, um exemplo, não estou fazendo propaganda, mas eu tenho o maior respeito. Se não fosse esse podcast, eu estaria falando em algum lugar sobre a sua empresa. A sua empresa tem aproximadamente 60 anos, não é isso? Vamos completar 54 agora 54. Em novembro. Ninguém chega a 54 anos à toa. Então, a primeira coisa que eu penso lojas de joias que existem há muitos anos, lojas de carro que existem há muitos anos. Então, a primeira coisa que a pessoa deve procurar é isso. E uma empresa que cuide não só da venda, mas do pós-venda. E que dê sempre, atenda o cliente, porque o cliente hoje ele não é tão fiel como era. Ele não é, infelizmente, não é tão fiel. Mas ele ainda, um bom cliente, ele é fiel. Mas, obviamente, ele procura a empresa que é parceira. E o mau cliente, às vezes... mau cliente é uma coisa meio chata de falar, mas existe mau cliente. Existe. Mas o mau cliente, ele também é fiel. E já aconteceu comigo algumas vezes, deles irem comprar carro em outras lojas. Se arrependerem porque compraram problemas e voltarem. Eu costumo falar que um problema mecânico, um problema de manutenção, esse é fácil de resolver. É fácil. Com dinheiro você resolve. Agora, um problema de documentação, um carro clonado, um carro roubado, com numeração de motor trocado, com peça roubada, esse você perdeu o carro. Não resolve. Tem muito aventureiro aí no ramo do automóvel. Muito. As pessoas gostam de automóveis e gostam de futebol. Ou a pessoa, você pode ver uma festa, as pessoas falam que você trabalha com automóvel, acabou a festa para vocês, ficam perguntando tudo sobre o carro. Carro. Então todo mundo gosta muito de carro. E fora isso, muita gente que era ex-funcionários de banco e de empresas grandes pegam um dinheirinho, vão lá e compram um carro. E até pessoa que não era do ramo, pegou um dinheirinho, acha que vender carro é muito fácil, porque ela vê o número grande. Ela vê os 50, 60, 70, 80 mil, acha que aquilo tudo é lucro. Mas não é. Nossa. Que bom que se fosse. Nossa, a gente sabe os percalços que a gente passa. A gente sabe que muitas vezes, quando dá lucro, é pequeno e quando não dá prejuízo. O prejuízo é grande. Se um carro agarra na loja, fica muito tempo, é IPVA, é uma opção de coisa que você tem que pagar, é manutenção. Nossa, não é fácil. Não é. Cada vez mais está difícil, Mas a gente não desiste, a gente persevera, é o que a gente sabe fazer, Serafim. E a gente tem que continuar dando o nosso exemplo. Não há dúvida. Vamos nos unir e viver só com pessoas do Sim, bem. Eu acho que a gente está indo para esse lugar, é inevitável, com a força da Alverge, que nós dois fazemos parte, com a força do projeto também de profissionalizar, de regulamentar a profissão do vendedor de automóveis. Acho que tudo isso traz um caminho mais íntegro para o nosso segmento. A gente está caminhando para lá. Por mais que tenham mais pessoas
desonestas, como a gente falou, mas elas vão ser eliminadas do processo do mercado, porque o cliente também está ficando mais sábio e está tendo mais informação do que nunca teve antes. O negativo propaga muito mais que o positivo, não há dúvida. Mas se nós nos unirmos aí, não é clichê, juntos somos fortes, eu falo isso há muitos anos, juntos somos mais fortes, juntos somos mais fortes. Se todo mundo falar um para o outro o que seu pai fez e colocar no grupo para ninguém passar pelo mesmo problema, e todo mundo falar, um funcionário que te roubou, você propaga, a pessoa... Então, quanto mais a gente se unir, por isso que eu entrei para a Alverge como diretor da Alverge. Quanto mais a gente se unir, vai ser bom para a classe. E se a gente tiver uma oportunidade, que a gente olhe para o colega não como um concorrente e que a gente passe aquela oportunidade para ele, porque tem lugar para todo mundo que é bom no mercado. Por exemplo, há um pouco tempo atrás, eu trabalhando com um banco novo lá na loja, a gerente de relacionamento veio me perguntar quais lojas eu podia indicar para ela. Eu podia falar que nenhuma, que todas eram ruins. Se eu fosse uma pessoa egoísta e que visse todo mundo como concorrente. Mas as lojas que eu acho boa, eu indiquei para ela que são boas. Eu faria o mesmo. Quem se garante não precisa se preocupar. E eu não posso ser leviano e falar mal de quem não é ruim. Mas infelizmente tem gente que faz isso. Entendeu? Eu não vou falar mal de quem é ruim, mas também não vou falar bem. E de quem fala bem, eu vou falar, porque o mérito precisa ser dado. E o rótulo do vendedor de automóveis ainda está rotulado, ainda estereotipado, não como a gente é. Infelizmente, não está bem rotulado. Mas... Não está, justamente pelo que você falou, porque o que é mal se propaga. O mau exemplo toma proporções gigantescas. O mal propaga para 10 e o bem propaga para 1. E se a gente não se movimentar para propagar o bem e que somos pessoas íntegras para mais pessoas, se a gente não fizer esse trabalho que você faz brilhantemente, a gente vai ficar sempre com a fama de ruim. Então, acho que a gente também tem que trabalhar. Também não é uma coisa de deixar só acontecer. Com a Alverge, por exemplo, a gente tem feito esse trabalho de procurar uma assessoria de imprensa, de nos colocar como o representante dos lojistas de automóvel do Rio de Janeiro, os bons. E quando tiver uma notícia dessa escandalosa, como teve algumas de golpe, a gente fala, opa, essa loja não faz parte da nossa associação, ela não representa o segmento. Perfeito. Não se omitir e sim se posicionar. Perfeito. Eu acho que é mais ou menos por aí. Apoiado. Que a gente tem que seguir nesse caminho. Apoiado. E aí a gente falou de várias coisas aqui, mas eu vou puxar um assunto de novo. O quanto foi importante na sua vida, todo esse de profissional e pessoal, todo esse network que você fez, esse conhecimento, essa linha de relacionamento tão grande que você tem, o quanto isso te ajudou a te levar mais longe e conquistar os teus objetivos? Quando eu era mais novo, quando eu comecei, eu tinha um orgulho. Todo lugar que eu ia, meu pai era conhecido. Todo lugar que eu ia, meu pai é conhecido. Aí eu pensei com 16, 17, 18. Quando crescer, eu quero ser igual meu pai, né? A gente tem isso, o pai como ídolo, né? Só que meu pai nunca foi muito... Olha só que coisa, né? Meu pai nunca foi muito de network. Ele era conhecido porque ele trabalhava um dos homens mais ricos do Brasil, um dos 50 homens mais ricos do Brasil. E ele tinha muito nome e crédito, mas ele não ele ia para o trabalho para casa para o trabalho, e eu acho falei assim, o que está faltando, não que fosse atrapalhar a carreira dele, mas eu acho que ele deveria ser um pouco mais, fazer mais network. Aí eu fui me especializando. Eu já fiz várias reuniões em Belo Horizonte, em São Paulo, com 40, 50, 60 mineiros, 40, 50, 60 paulistas e eu o único de carioca. E abre muitas portas, porque por que é? Hoje é muito mais fácil, mas lá atrás, que eu não tinha computador, não tinha nada, as pessoas mandavam centenas de milhares de reais, ou da moeda da época, só pela palavra. Ô Lenine, pode pagar 100 mil, o banco ia fechar 4 horas, 5 para as 4, e você pagava, porque você me conhecia, eu conhecia meu pai, eu conhecia A, B ou C, e o mercado de automóveis, você com nome, com crédito, você vai longe. Tem o que a gente faz hoje com centenas de milhares, tem gente que faz com milhões. Sim, tem. Então eu acho que o network
E você plantar o bem, só pode colher o bem. Você falou do seu pai, eu lembrei um pouco do meu também, porque eu acho uma figura um pouco parecida. Meu pai é muito conhecido, porque tem muito tempo no mercado, Mas é introvertido. mas ele é avesso a aparecer e nós aqui e fazer network. E nessa era nova do digital, eu fico insistindo pra ele, pai, vamos fazer um vídeo, vamos gravar, vamos contar a sua história. Mas não é por causa de ego, é porque isso vai ser legal. Você vai credibilidade. Você vai espelhar outras pessoas, você tem uma história bacana. Vamos fazer. E ele, não. E sempre do não. Hoje já é um pouco mais... Você tá começando a quebrar esse gelo, né? Mas ainda assim ele é muito... Porque ele acha que aparecer é por ego... Para mostrar para os outros que é grande, para se engrandecer. E não é por ego nem por vaidade. Não é. É justamente para a gente fazer um pouco a diferença na vida das outras pessoas. E não vou ser hipócrita. Quem aparece, vende. A velha máxima de quem não... Quem é visto deve ser lembrado. É lembrado. E hoje a gente tem a internet que a gente aparece... para milhares, talvez milhões de pessoas, dependendo do conteúdo que a gente posta. Então é essencial estar fazendo esse trabalho de novo. Um, para vender. E outro, para mostrar que, como a gente falou, que o bem também existe e que ele também pode... que ele está vencendo o mal. Que a gente não está num mundo que tem mais mal do que bem. Não é possível, eu não consigo acreditar nisso. Não. A gente vive um mundo de melhores pessoas do que piores. Quanto mais a gente se unir na Alverge, em outras coisas, outras classes, outras... associações, até enquanto ser humano, para ajudar, como eu falei, caridade não é publicidade, não precisa aparecer, mas talvez mostrar que estamos fazendo o bem para outras pessoas também fazerem, e também em alguns momentos se não aparecer, mas é olhar o teu semelhante com respeito, com respeito, e mais aquele que você não precisa dele. Porque de quem você precisa tratar bem, quem tá no mesmo nível, no nível acima do seu, você trata bem ele, é mole, todo mundo quer. Eu quero ver tratar bem, com dignidade, com educação, olhar no olho um morador de rua, uma pessoa passando dificuldade, e parar para escutar aquela pessoa e doar não só dinheiro e comida, mas também como o seu tempo. Essa escola que meu pai me passou, meu avô me passou, e essa pessoa que veio a falecer ano passado, que era dono dessa Volkswagen, Wilson King, passou pra gente. Ele tinha 28 mil funcionários quando morreu e tratava todo mundo desse jeito. Como você falou aí. O faxineiro chamava de senhor. A senhora pode vir aqui. Na fila do almoço, ele esperava a fila. Então, ele sempre teve respeito. E as pessoas, ninguém é melhor do que ninguém, né? Não é. Só que, como a gente falou, algumas pessoas acham que são. E querem se engrandecer em cima das outras. Mas, de novo, eu penso que é minoria. Eu também penso. E assim, a gente falou um pouco de golpe. Você é uma pessoa que falou que ajuda muita gente, faz muita ligação entre vendedor e concessionárias, e donos e gerentes. O quão importante você acha que vai ser para o mercado e para o próprio funcionário ter a regulamentação da profissão de fato virar uma profissão regulamentada, que o vendedor de automóvel hoje não é uma profissão regulamentada, infelizmente. Esse projeto de lei sendo aprovado, o quanto isso melhora tanto para o vendedor, quanto para o cliente, quanto para o dono das lojas ou concessionários? Eu acho muito importante, eu apoio a regulamentação da profissão de vendedor de automóveis, como existe o engenheiro CREA, como existe seguro SUSEP. E mais parecido com o nosso segmento, eu acho que é o Cresce, que é o corretor de imóveis. Acho que está demorando. Realmente não era para estar demorando. E se eu puder ajudar, pode contar comigo, e acho que isso tem que ser para ontem. Eu acho que sim, porque aí, primeiro que a gente vai ter, a gente como dono de loja e o próprio consumidor como consumidor vai ter a quem cobrar caso seja lesado. E segundo, que o vendedor também vai estar mais amparado com seus direitos mais garantidos. A gente sabe hoje que é complicado, tem muitos que não... A maioria, de novo, dá os direitos, mas tem muitos também que... Regulamentar é muito bom.
É. Porque se uma pessoa, um vendedor faz uma coisa errada, ele perde o CREA ou CREA dele como vendedor, ele não vai arrumar emprego. Então ele vai pensar 2 vezes, fazer Sim. alguma coisa errada. E vai com isso a gente vai separando o joio do Do trigo. trigo, sim. E ao mesmo tempo também o próprio lojista, o que também não é direito, o que também vai fazer coisa errada, o que também não vai remunerar decente o seu vendedor, o que também não vai registrar uma carteira ou pagar alguma coisa por fora, esse também vai ser limado do processo, porque o próprio vendedor não vai querer trabalhar com ele. Porra. Porque o vendedor já acaba sendo obrigado porque fica refém dessa situação. Tendo um conselho que o ampare, ele também passa a ter mais direitos. Antes de existir a Alverge, tinha a Vurge. A Vurge, eu lembro da Vurge. Que tinha... Você sabe que a Vurge era aqui nesse shopping. Ah, O escritório era É aqui mesmo? no Citar. Ah. É porque antes de eu mexer na Alverge, para fundar, começar junto com o Léo, que nós somos fundadores, eu fui procurar para ver se dava para reativar a Vurge, mas não era mais possível, porque os documentos tinham se perdido. Eu não sei se quem começou Eu foi o fui Santos eu fui afiliado ou foi o à Ísio. Vurge. Ísio ou o Santos, na década de 80, não Eu foi? lembro do Ísio. Ísio Kellner, que era uma loja que tinha no Humaitá. Na época não era tão unido. Eu acho que a gente agora vai começar a se unir. Eu acho que mais. Eu acho que eles estão começando a ver vantagem no que a gente está fazendo. Porque, Tá na cara, é só... É só olhar. Só olhar. É só E ver o pode que a gente está contar fazendo. comigo, os meus 42 anos de automóveis, 60 anos do meu pai, que o ramo de automóveis tem muita gente boa. Tem, a gente sabe que tem. E aí agora vamos falar um pouco mais do Serafim, vamos entrar mais no pessoal. Nesse tempo todo de automóvel, teve alguma venda, algum atendimento, aquele assim que te marcou? Uma venda específica, um mês específico. Eu tive uma história. Uma história que você goste. Eu tive uma história que tinha um lado bom e também vou contar um lado ruim. Eu trabalhava numa Volkswagen em 2001 e não é exagero, é a pura verdade. Eu tive uma crise de ansiedade porque eu vendi 407 carros num mês. 407. E nesse ano eu vendi 3.200, ou seja, deu uma média de 280 por mês. E assim, deixa eu só fazer um adendo aqui. Para você que não é do mercado, você vender 407 carros em um mês e você acha que é fácil só entregar? Você imagina resolver documentação desses carros todos. Manual, chave cópia, step, triângulo, a entrega, o amassado. cliente te cobrando. É um nível de estresse que você não tem ideia desse feito. Eu tive síndrome do pânico, crise de ansiedade, até pouco não entrava em elevador. Mas com isso eu não me alimentava bem. O celular já existia, em 2001, o celular começou em 92, e eu fui tirar umas férias. Quando eu fui para o Caribe, eu não conseguia ficar num lugar fechado. Olha só que história. E a minha premiação foram, óbvio, as comissões de 3.200 carros num ano e 400 nesse mês. E eu ganhei um Gol Volkswagen. A Volkswagen deu um Gol 0 km de prêmio, que eu vendi 3.200 carros num ano. Né? O lado ruim que eu tive crise de ansiedade e tal. Então hoje eu estou tentando me desacelerar para não ter de novo, porque por eu ter nome e credibilidade, e a gente não faz mais que obrigação, muita gente compra comigo. Só que agora, naquela época, tinha só 4 marcas. Hoje são 60 ou mais marcas. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. E eu, mesmo com 42 anos de automóveis, eu costumo dizer aquela máxima de um filósofo Sócrates: só sei que nada sei. É verdade. E assim, a gente bateu esse papo um pouco antes aqui, a gente estava conversando antes de ir ao ar. E desacelerar, às vezes, é necessário para ter um pouco mais de qualidade de vida, aproveitar a família, curtir aquilo que você construiu durante esses 42 anos de mercado e poder usufruir disso. Que se você continuar trabalhando no mesmo ritmo, quando que você vai usufruir? É verdade. Infelizmente é pesado, mas é uma outra máxima antiga. Vai ser o mais rico do cemitério? Mas o cemitério não pode, não? Não, vamos aproveitar, vamos descansar, vamos jogar o tênis que você gosta de jogar. Eu gosto de jogar tênis. Jogo. E cada um tem o seu lazer, você gosta de jogar tênis, eu gosto da minha luta. Eu acho que tem que desopilar um pouco. Teve um episódio que eu fiz aqui, o primeiro, com o meu amigo Marlon Magalhães, que é um lojista
de Cabo Frio, e ele ele completou algumas vezes o Ironman, Poxa, que é a corrida de longa distância com natação, caramba, quase um triatlon, né? muito bom. E ele falou que ele começou a fazer isso para deixar o excesso antes de ir para a loja. Ele começou a fazer atividade física para ir leve. Então o tênis é para ir leve, a corrida dele é para ir leve, o boxe que eu faço, tudo isso é para ir leve. O tênis realmente é bom pro cérebro, é muito bom. Te alivia. E seja qual for a atividade que a pessoa fizer, seja qual for o hobby, tem que ter 3, 4 vezes por semana eu indico que vocês façam. Façam Com que alguma idade atividade façam? física. Cuide da sua saúde, pegue sol. Ou é faça natação, é por aí. E assim, é muito importante. E aí agora me veio uma outra coisa que tem um pouco do que a gente falou, mas que não tem a ver com isso, porque a gente vai trocando essa ideia e as coisas vêm vindo na cabeça e é normal. E aí você falou do seu pai, eu falei do meu pai, e na Bíblia tem lá, né? Honrar pai e mãe para que os seus dias se prolonguem na terra, tal que o teu Deus te deu. Amém. E aí eu cheguei numa conclusão, eu acho que você também, que honrar pai e mãe não é ser honesto, não é ser um bonzinho, não é ser a melhor pessoa do mundo, porque isso é obrigação. Honrar pai e mãe é pegar o legado dele e levar além. Ser melhor do que ele foi. É um peso, mas a gente. Mas eu acho que é isso. É isso. Meu pai fez 84 anos ontem, dia 13. E 60 anos de automóveis, eu me orgulho. Eu sei como vocês também se orgulham do seu pai. É um privilégio a gente ter o pai que nós temos. Com sucesso e integridade. E aí eu acho que o que eles esperam da gente é que a gente, de fato, seja melhor do que eles foram. Nossa, com certeza. Eles querem tanto ou mais que a gente. Sim, que a gente evolua e cresça. E muitas vezes pode ser que ele não fale, até mesmo porque essa geração mais antiga não tem essa... Não são de falar. Não são de falar. De demonstrar emoção. Mas é verdade e é o que você espera para o seu filho e para os seus filhos. Eu tenho um filho de 14 anos e é o que eu espero para ele. Eu acho que é natural isso ser dessa maneira. E eu acho que você não só tentou, como você alcançou os feitos maiores do que o do seu pai com o relacionamento, com a trajetória, com o caminho que você construiu, com o respeito que todos nós do segmento temos por você, pelo que você representa. Obrigado. Deus te ouça. Obrigado. Hoje tenho o privilégio de ter uma filha, Ana Carolina, com 22 anos, se formando agora, no final do ano, e meu filho, João Pedro, com 27 anos, formado em Engenharia de Petróleo, um pela UFRJ, Ana Carolina, e o outro pela UF, João Pedro, Engenharia de Petróleo, que é mais que o pai quer. Olha que gratificante isso, olha o quanto que valeu a pena o teu esforço, que eu acredito que tenha feito na educação deles, para eles chegarem lá. São 33 anos de casado, queria mencionar minha esposa, Cristiane Oliveira, e é um prazer ter a família que nós construímos. A família é a base de tudo, é o que leva a gente. E aí, de novo, quando a gente está nos momentos não tão bons, são eles que estão ali do nosso lado, são eles que nos apoiam, são eles que nesse momento que você falou que você teve uma crise de ansiedade e pânico, muito provável foi eles que te sustentaram, fizeram você reerguer e começar, não digo tudo de novo, porque não é tudo de novo, mas encarar a vida de novo, porque encarar a vida de novo. É um pouco difícil sem dúvida esse momento pós traumático, né? Traumático. E assim, é de uma coragem, porque a gente sabe que quase ninguém faz isso. É de uma coragem falar isso, demonstrar que você teve esse momento de fragilidade. E aí demonstrar fragilidade não é para quem é fraco nem covarde, é para quem é forte e corajoso, porque você se expõe. A minha vida, 42 anos de automóvel, foi feita de altos e baixos. Eu li esses dias que o Michael Jordan, um dos maiores atletas de todos os tempos do basquete, todo mundo só fala o que ele acertou, e ele mesmo fala: olha, vocês não têm ideia quanto eu errei. Vocês não têm ideia quanto eu errei. Ele errou muito para chegar onde chegou. O dono da Honda, Sushiro Honda, pode ser isso? Não sei, pode ser. Não pode ser, mas... Ele
quebrou várias vezes antes de ser o sucesso que é. Então, você não pode desistir, você tem que... E alguns exemplos, a gente vai ter vários, assim, a Apple demorou para ser o que ela é, o Bill Gates na Microsoft errou e acertou. Eu botei recentemente uma frase no meu Instagram que eu gosto muito, do Edison, do Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Ele falou: eu não errei 1000 vezes, eu arrumei 1000 vezes, eu tive 1000 vezes que eu não acertei. É uma coisa mais ou menos assim. Quer ver? Eu vou até pegar ela aqui porque eu tenho ela melhor escrita pra gente falar certinho qual é a frase. É assim que você tem que pensar mesmo. Porque eu postei, mas não é pelo erro. Eu não falei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Olha, muito bom, muito bom. Ele tentou até que ele acertou. Aí a gente falou sobre essa palavra aqui. Resiliência, perseverança, não desistir. Eu sou vascaíno, eu gosto muito do jogador do Flamengo, Zico. Ele tem uma boa também. E o Zico, todo mundo ia embora para casa, ele ficava treinando falta. Dezenas, centenas, milhares de faltas, e por isso que ele foi o que foi. Então, ninguém chega em nenhum lugar à toa. Eu botei essa frase também aqui no meu, vou te mostrar aqui, porque eu tenho orgulho de mostrar, porque eu sou flamenguista. Opa! Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Arthur Antunes de Coimbra. E aí eu tenho o prazer de ter tirado uma foto com ele, ter conversado com ele. É um ser humano sensacional. Ele me deu na minha mão a taça da Copa Toyota, do Mundial do Flamengo, para eu ver. E a taça que ele ganhou como melhor jogador da competição. Não deixou eu tirar foto porque ele tem uma certa superstição de não aparecer em lugar nenhum, nem em jornal, nem em reportagem, mas a camisa que ele usou na final desse jogo. É um ser humano extraordinário. Não, extraordinário, sensacional, pessoa simples, do tamanho que ele é. Nossa. Do que ele conquistou e te atender assim com humildade, e simplicidade. Mas, de novo, ninguém são é melhor valores. do que ninguém, né? Não, e são valores. E da geração dele é uma geração que tinha mais, como a gente falou, tinha um pouco mais esses valores do que hoje, que se perderam um pouco, infelizmente. Infelizmente, né? É verdade. E aí, te fazer uma outra pergunta pessoal, voltada agora para esse universo de carro. Você viu muitos carros. Qual era o teu carro dos sonhos de juventude? E hoje? E hoje, qual era o carro de hoje que você gostaria de ter? Porque a gente tem um da juventude, quando a gente tem 16, 17 anos, que a gente olha e fala, quando eu tirar a carteira, eu quero bem ter aquele carro. Eu tinha um carro que eu era apaixonado pelo Golf. Golf, ó. Eu achava o Golf, aquele Golf, que eu sou de 89, então aquele Golf 2000, quando eu já tinha ali meus 11 anos, 12 anos, era o carro que eu olhava e falava, achava aquele carro, sempre gostei de carro hatch, esportivo, achava lindo aquele carro. Eu, apesar de ter trabalhado na Volkswagen muitos anos, pelo menos 20, metade dos 42 anos eu trabalhei dentro da Volkswagen. Eu tinha um sonho de ter um Escort R3 conversível. Poucos sabem, os mais novos não vão saber que carro é esse. Mas em 1991, 92 eu comprei a capota elétrica, apertava isso, era o meu sonho. Realmente o sonho que eu tive e eu, graças a Deus, conquistei. Quando eu trabalhava numa loja chamada Cristal Veículos, eu tive o XR3 conversível com a capota elétrica. Foi um sonho. E eu ainda não alcancei um sonho, eu gostaria de ter um Porsche atualmente. É um carro que eu gostaria de ter também, eu acho sensacional. As pessoas falam Ferrari, McLaren, Lamborghini, mas eu tenho uma afeição muito grande pelo Porsche também. E aí eu gostaria de ter também um conversível, um Boxer 718. É um carro que me atrai. Você falou desse carro, eu tenho uma história engraçada com o Escort. Meu pai, recém-casado com a minha mãe, ele tinha uma moto e a placa da moto naquela época eram 3 números. E o porteiro do prédio dele falou, ele chegou para almoçar, seu Murilo, vai dar a placa da tua moto no bicho. Ele jogou 0 e o número, porque a moto era 3 números, jogou 0 e o número da
da placa deu na mirada todinha. Caramba, olha só. O bicho não era real na época o dinheiro, eu não era nem nascido. Era um bom dinheiro. Ele falou que com esse dinheiro ele mobiliou a casa. Olha só. Comprou uma passagem de lua de mel para ir com a minha mãe para Bahia. Caramba. Comprou uma só de ida. Comprou lá um X-Corte R3. Olha. 0. Voltou com ele dirigindo e por causa do AD vendeu aqui mais caro do que ele pagou. Que ano foi isso? Isso deve ter sido 80... Quando meu pai casou com a minha mãe, 84, 85. O carro tava ágil, sim. É verdade, eu lembro. Aí logo época. depois entrou o plano Funaro para corrigir esses ágios que tinham na época. Mas 83, 84, por aí, ele vendeu o carro, veio rodando da Bahia até o Rio, e chegou aqui e vendeu o carro mais caro do que ele comprou 0. Porque, sei lá, daqui da Bahia para cá, naquela época, estrada um pouco pior, que parando 2 dias. Em 2 dias, ela conta que naquela época Rodou, né? não rodava esse ágil e o carro subia de preço. Muito bom. Interessante. Aí você falou dessa época de ágil, eu não vivi, mas era muito diferente de um dia para o outro. A inflação era... vamos tentar lembrar aqui. Era 60% ao mês e o carro tinha 3 preços, de manhã, à tarde e à noite, acredita? Acredito. 3 preços. E as pessoas faziam dinheiro sem vender, com estoque isso parado. Tinha uma loja que ela tinha a conta no interior do Brasil, no Acre. Tinha um talão de cheque aí na sua loja no Rio de Janeiro. Comprava o carro, você entregava o carro, o cheque não compensava, demorava 2, 3 dias para compensar, ele já vendia. Mesmo no custo, ele ganhava só os 6% de aplicação de 3 dias, olha só. Muito bom, quer dizer, era outra época. Era outra época. O meu avô, por parte de mãe, não trabalhava com automóvel, mas tinha uma loja de material de construção e quase que um armazém, uma loja de tudo. E naquela época ele falava isso, que ganhava dinheiro só com estoque parado. E não era carro, era, sei lá, prego, cano, martelo, louça. E aqui o estoque parado ia multiplicando de um jeito que era uma economia surreal também, né? Muita gente quebrou porque estava acostumado com um dinheiro muito fácil. Muito fácil. E vendas de automóveis antigamente era muito mais fácil. Hoje é uma luta. É uma luta. A gente sabe primeiro que o crédito era fácil. Também. Bastava ter um nome limpo e muitas vezes até se tivesse... Quantas pessoas hoje estão com nome sujo? Quantas pessoas estão na economia informal? Nome com restrito, estima-se que mais de 70% ou estão ou estiveram. Porque hoje a gente sabe que quem esteve, mas limpou, demora até esse nome voltar. Antigamente era um livro, uma lista negra, você ia ali, olhava, verdade. Se não tivesse na lista, aprovava, pode fazer, e muitas vezes se tivesse na lista, mas dava um jeitinho, o lojista tivesse um bom relacionamento, vai que eu garanto. Vai que eu garanto, e ia. O gerente aprovava ali na hora. E ia embora. E pagava esse carro sem receber, e entregava o carro sem estar com dinheiro na conta ainda. De novo, Então, as pessoas safadas se profissionalizaram e a concorrência e tal. Hoje, eu costumo dizer e repito, a gente tem que dormir inteligente e acordar burro, porque amanhã tem gente querendo ludibriar e a gente precisa ser preparado. E todo dia sai um malandro, ou que se acha malandro, na rua, para tentar ganhar um dinheiro fácil. E se a gente não estiver atento, a gente vai cair no golpe. Principalmente porque, infelizmente, o brasileiro entrou numa moda de ganhar dinheiro fácil ou com fórmula mágica e acha que sem trabalho isso não existe. Não existe jogo do tigrinho, nem bet, nem jogo nenhum. E se botar o dinheiro lá, você vai perder e quem vai ganhar vai ser o dono do jogo. Exatamente. Eu tenho uma outra frase boa que é: quando o talento não se esforça, o esforço ganha do talento. Muito bom. Boa. É isso. Vou gravar essa. Se você tiver muito talento e ser muito bom, mas ficar parado esperando, o cara que às vezes não é tão talentoso, mas dá duro, se esforça, batalha, ele vai vencer e você não. E aí você vai olhar e vai falar assim, mas eu era tão bom, eu era tão inteligente. É isso que eu falo isso olhando para a câmera. Com 42 anos de automóveis, eu só sei que nada sei e não é clichê, isso é pura verdade. Porque a hora que você acha que sabe muito, você para
para no tempo e você entra na zona de conforto. Então você nunca acha que sabe. Até o Pelé, o Michael Jordan, o Messi, Ayrton Senna, todos eles estão sempre se reinventando. Estão treinando. Então nunca fique na zona de conforto. Se atualize sempre. Sim, porque aí vai vir alguém e vai te engolir. Vai te engolir. E aí você vai ver, passou. É. E às vezes a gente acha que a gente é muito bom, ou porque a gente teve uma história de 42 anos, a LM vai fazer 54 anos, e aí você olha assim, não, só porque eu tenho esse tempo as pessoas vão me procurar e eu vou vender. Não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar e evoluir, e procurar aprender, e escutar pessoas mais novas que você, que vão vir com ideias que às vezes você não pensava, mas também escutar quem é mais velho e que tem mais experiência, porque também eles vão te ajudar a eliminar caminhos que às vezes você fosse correr sem escutar aquela pessoa da experiência, porque ele já trilhou aquele caminho. Se você escuta ele como você que tem mais experiência, você às vezes, olha, eu fiz errado aqui, se você vai por aqui, faz diferente, escuta as pessoas, escuta quem também tem mais experiência. A gente, infelizmente, vive num momento que as pessoas estão achando que quem tem mais experiência não está valendo de nada e estão deixando essas pessoas. Não, a experiência conta muito e vale muito. Não há dúvida. Porque, como eu falei, são erros que às vezes você vai deixar de fazê-los porque alguém já fez. E a pessoa te contou. E aí você ganha tempo. Simplifica. E simplifica, exatamente. Aprender com o erro do outro é ser sábio. Não há dúvida. Muito sábio. Então, acho Perfeito. que escutar é muito importante. E, de novo, ver o que os outros estão fazendo. Olha o mercado. Aprende pela experiência do outro. Olha o que eles estão fazendo. Ninguém está no mercado e não tem nada para te ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. Seja, às vezes, a pessoa vai te ensinar sem saber que está ensinando. Às vezes você vai olhar e vai ver o que ela está fazendo. Eu não sei se eu vou lembrar a frase certa. Ninguém é tão sábio que não tem o que aprender e ninguém... É tão burro que não tem nada para ensinar. É isso aí, exatamente. Mas é verdade. Assim, muita coisa que eu aprendi na minha jornada, eu aprendi olhando. Porque se você esperar também que alguém vai pegar você pelo braço, igual o babá, e vai te ensinar, não vai. Não vai cair do céu. E o líder não vai ter esse tempo para pegar você e ensinar você. Olha, faz assim. Acompanha ele, olha o que ele está fazendo, vê o que você acha que ele está fazendo que é bom para você e pega. Absorve. E o que você achar que é ruim, deleta. E vai moldando a sua personalidade, o seu jeito de atender, o seu comportamento, como que você quer ser um profissional no futuro. E seja você muito novo ou muito antigo, porque, de novo, sempre é tempo de aprender uma coisa nova. Perfeito. O tempo todo. Você tem 36 anos? 36. Parece mais, hein? Não por aparência, mas de cabeça. Mas porque, de novo... Muito bom, parabéns. Obrigado. Eu tenho um tempinho já nesse mercado. E assim, vou te fazer uma provocação agora. Você tem esse tempo todo de mercado. Tem esse conhecimento gigantesco, de conhecimento mesmo, e das pessoas que você conhece. Já pensou em fazer uma mentoria, alguma coisa, para levar isso para mais pessoas? Já me falaram que eu poderia fazer. Eu acho que você deve. Quem sabe? Acabando aqui, quem sabe? A gente não conversa, a gente faz uma coisa. Eu acho Vamos fazer briefing aí, você tem sabe? conteúdo, você tem bagagem, você tem pessoas que vão querer te ouvir, que isso é muito importante. Não adianta também você ter conteúdo brilhante e não ter o acesso às pessoas, mas eu acho que a gente criar um produto aí, uma mentoria do Serafim e depois um livro da tua história. Quem sabe? Você pode ser meu parceiro. Um homem tem que plantar uma árvore, ter um filho e construir um livro. Qual que tá faltando para você? Só o livro. Só falta o livro. Eu acho que tá na hora. Então, quem sabe? Contar essas histórias, um livro de memórias. Vou pensar. Eu acho que vai ficar legal pra caramba. E aí você falou, se a gente vai ser parceiro, pode contar comigo que eu tô nessa empreitada contigo. Eu acho que a gente vai, de novo, é sobre impactar a vida das pessoas, sobre fazer a diferença.
E aí o conhecimento Eu que tenho um ficou amigo meu preso de só na infância. nossa cabeça... Eu tenho um amigo de infância que ele fez alguns livros, ele está, inclusive, provavelmente ele vai fazer o livro desse Roberto Medina do Rock in Rio, que, se eu não me engano, fez ou vai fazer 80 anos. E ele, quem pode fazer meu livro, se você tiver alguém para fazer, muito bem, quem sabe. Não, mas se você tem um amigo, eu posso colaborar, mas... Vamos fazer essa parceria, vamos falar Às vezes eu faço um prefácio. Muito bom. E a gente... Após esse podcast... a gente vai ter coisa a mais para fazer aí. Se Deus é quiser. mentoria, é livro, Deus quiser. esse canal, esse conteúdo que a gente está falando. Eu quero absorver muito a sua... como é que fala? Joviedade, né? Que fala? Me fugiu a palavra também. Também. E eu me atualizar com você. Isso é muito bom. E de novo, eu pegar daí para cá a experiência para cortar caminho, digamos assim, no bom sentido. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade, o professor ensinou uma coisa. Toda vez que alguém estiver falando, respire e fica no estado de alfa para aprender. Porque se você falar junto, você nunca vai aprender. Não, e se você debater com a pessoa, vai ficar duas vozes falando e ninguém se entende. Isso mesmo. Eu falei aqui um princípio bíblico, agora eu vou falar outro. O profeta Elias, né? E tem uma hora que que Deus manda ele, um anjo, falar: afina os ouvidos e escuta. O que é isso? Usa os ouvidos, escuta mais e fala menos. Vamos afinar os nossos ouvidos, vamos deixar eles abertos para as oportunidades, para os aprendizados, porque as pessoas têm para falar. Deixa de ser soberbo e egoísta e achar que você é o dono da verdade. Não existe o dono da verdade, ninguém é. Ninguém é. Nós temos 2 olhos para olhar, 2 ouvidos para escutar e uma boca para falar. É isso aí. Então vamos ouvir mais e falar menos. É isso mesmo. E tem um ditado também que eu gosto de falar, fique quieto. Ficando quieto, você pode até parecer um tolo, mas se abrir a boca, podem confirmar que você é. Perfeito. Muito bom. Eu tenho aprendido muito. A gente tá sempre pronto para aprender. Sim, eu acho que é por aí. Eu acho que o segredo da vida é esse, é ser humilde para estar aprendendo o tempo todo e ser humilde para saber quando você tem que ficar quieto e muitas vezes até sair daquele ambiente e daquelas pessoas que não estão te levando a lugar nenhum. Tem pessoas que têm que ser demitidas da sua vida. Infelizmente. Realmente. Concordo. Meu amigo Serafim, parece que a gente está aqui há 10 minutos, mas a gente já está aqui já um bom tempo. Se você olhar o reloginho ali, ó. Quase uma rápido, hora. Hein? É bom, passa rápido. Normalmente isso que é bom, passa rápido. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse 1 minuto para deixar um recado para essa galera que está vendo a gente aí, que quer evoluir, ser uma pessoa melhor, o que você falaria? Direto para a câmera. Para finalizar? E depois eu ainda vou te fazer umas considerações finais. Amigos, amigas, eu tenho como dogma de vida respeitar as pessoas e tentar propagar a paz. Acho que todos nós temos muito para a dar a mais para o outro. Então, se vocês puderem fazer o bem, não importa quem, façam. Isso, eu acordo todo dia com essa intenção de trazer paz para o mundo, porque o mundo está muito podre, está muito desunido. Então, não é clichê, mas procurem exercitar. Juntos somos mais fortes, imbatíveis e invencíveis. Faremos a diferença. Eu não sei se você tem alguma denominação religiosa, mas não vou falar aqui de religião, vou falar aqui de princípio. E eu acho que a gente, com isso que você está falando, a gente precisa ser um pouco mais parecido com Jesus Cristo. Seguir mais o exemplo do que ele deixou na Terra, que é um manual de como ser uma boa pessoa. Eu acho que é um pouco por aí. Eu frequento a igreja todos os domingos, às 10 horas da manhã, e sábados teria o encontro dos homens, e me traz muita paz, e sempre que eu posso, eu vou assim, me traz muita paz. É um ambiente bom. É bom. Você frequenta o quê? Católica ou evangélica? Qual? Se você quiser falar. Embaixada no Recreio, na Rua Baltazar. Legal. Eu frequento que era Lagoinha, agora é Novos Começos, na Zona Sul, que é uma igreja batista. E agora vou deixar para você
fazer agora sim, suas considerações finais, o último recado que você dá, e agradecer muito, muito mesmo você ter vindo aqui, bater esse papo comigo. Eu, como falei no início, eu acho que foi engrandecedor demais. Eu acho que a gente trouxe insights poderosíssimos para pessoas, não só de vida profissional, mas também de vida pessoal, de como ser uma pessoa boa e decente, que não é mais do que a obrigação. A gente vai, minha obrigação. Queria muito agradecer, primeiramente, a Deus. Queria agradecer a meu pai e minha mãe, a minha esposa, Cristiane. Nós estamos há 33 anos casados. Meu filho, João Pedro Esteves, formado em Engenharia de Petróleo, em 2025, há aproximadamente 15 dias. Minha filha, Ana Carolina. E meu pai, meu ídolo, José Esteves. Queria agradecer muito a você, Lenine, seu pai, a sua família. Foi um prazer para mim estar aqui. Eu não faço mais que obrigação de estar no mercado de automóveis fazendo sempre o que é certo. E ninguém deve se vangloriar por isso. E sempre que eu posso ajudar. Contem comigo sempre que puderem. E foi uma honra estar aqui com vocês. A honra foi toda minha. E olha, pode contar mesmo, porque o Serafim é aquele cara para tudo que você precisar. Ele vai te atender, independente do horário que você mandar mensagem ou ligar. É 24 horas. Retorno mesmo. É incrível. Eu acho que tem que ter respeito e vou retornar todo mundo. Eu retorno. E aí, novamente, muito obrigado, Serafim. E aí fica aqui também o meu agradecimento a você que acompanhou esse programa conosco até o final. A gente faz exclusivamente pensando em você. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Valeu, irmão.